Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos meditar nas palavras do nosso Deus e crescer nossa fé em Cristo Jesus. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento em que queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar nesse momento iniciarmos nosso culto cantando um hino. Nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Bem, é chegado o momento então em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura então se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 21. João 3, 14 a 21. Eu gostaria então de convidar o nosso irmão Ari que realize a leitura para nós nesse momento. A leitura para hoje nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.
Agradecemos então o nosso irmão ali pela leitura que foi realizada e convido a cantarmos mais um hino. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Meus queridos irmãos, hoje eu gostaria que focássemos nas palavras de Jesus em nosso Evangelho, principalmente no início de nosso texto, onde Jesus diz: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creram nele tenham a vida eterna. Amados, todos nós sabemos que existem diversas e milhares de doenças no mundo, não é mesmo? Algumas são super comuns de nós vermos por aí, tal como a gripe, rinite, alergia, diabetes, entre tantas outras. Também existem aquelas que são, digamos, raras, tal como hemofilia, agromegalia, doença de Crohn. E algumas dessas, felizmente, têm cura. Outras, porém, infelizmente, não têm. O mundo hoje tem enfrentado, infelizmente, esse vírus letal que tem tomado muitas vidas, não é mesmo? E embora não tenha exatamente uma cura para este vírus, já existem, com a graça de Deus, vacinas que nos auxiliam na imunização, ou seja, melhoram o nosso sistema imunológico frente a esse vírus. E algo que sabemos sobre determinadas doenças aqui e ali é que existem algumas e uma grande quantidade que são herdadas, ou seja, elas passam de pai para filho, assim e assim sucessivamente. E vocês podem estar se perguntando, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o nosso texto? Bem, meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, existe uma doença, vocês sabiam? Uma doença que posso afirmar com a total certeza e sem medo algum de errar que é a mais grave e mortal de todas as outras. Doença essa que já tirou incontáveis vidas pelo mundo afora. E o mais triste disso é que todos nós temos essa doença. Seja homem, mulher, adulto, criança, jovem, idoso,
todas as pessoas do mundo têm essa doença. Uma doença que, digamos, foi enxertada na humanidade lá no início do mundo. Mas antes de continuarmos falando disso, é interessante nós olharmos para a história que se passa com Moisés. A história da qual Jesus menciona que Moisés passa, pois ela faz um paralelo muito impressionante com a história de cada um de nós, você sabia? E também, obviamente, com a história do Evangelho que ouvimos há pouco. Nessa história de Moisés, nos é contado que o povo israelita estava passando pela terra de Edom. E eles estavam muito impacientes. Eles estavam de sacos cheios, digamos assim. Estavam reclamando de tudo e falando mal de Deus e de Moisés. Então, Deus, vendo essa revolta, essa indignação do povo, resolveu enviar cobras que iam de encontro ao povo e mordiam eles. O povo então, obviamente, por causa dessas mordidas, começou a adoecer e estava morrendo por causa do veneno das cobras. Aí o povo, vendo que tudo isso estava acontecendo, perceberam o seu erro, perceberam o seu pecado e então pedem perdão a Deus e a Moisés pelos pecados que estavam cometendo. Deus então chama Moisés e fala para ele fazer uma cobra de bronze. E ele deveria colocar essa cobra numa estaca. E todo aquele que então fosse mordido por uma cobra deveria olhar para a cobra de bronze na estaca e então ele seria curado. E talvez agora você se pergunte, beleza, pastor, entendi a relação dessa história com o Evangelho, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Bem, meus irmãos, lembram da doença que eu falei há pouco? Todos nós temos essa doença em nosso sangue, cravado em nossa carne. Uma doença, ou melhor, um veneno. Mas não é um veneno de uma cobra qualquer. Essa cobra que nos mordeu e nos cobriu com seu veneno é a cobra. O diabo, o próprio Satanás. Isso porque ele enganou a humanidade e nos enxertou o maior de todos os venenos, o pecado. Esse veneno é extremamente mortal e não tem como nós nos curarmos dele. Ele é hereditário, ou seja, é passado de pai para filho desde Adão e Eva e continuará até o fim dos tempos. Um veneno tão mortal, mas tão mortal que nos destrói totalmente e nos leva para a morte. Porém, meus amados irmãos, não se desesperem. Assim como Deus agiu em favor dos israelitas que estavam morrendo por conta daquelas picadas de cobra, Ele também agiu em nosso favor. Deus decide agir para que esse veneno, esse pecado que foi enxertado em nosso sangue, em nossa carne, desde Adão e Eva, não mate a todos nós. Assim como os israelitas tinham que olhar para aquela cobra de bronze numa estaca e confiar na promessa de Deus para serem então curados e salvos da morte, assim também Deus levanta uma outra estaca. Porém nessa ele não colocou uma cobra de bronze. Ele levantou nessa estaca, ou melhor, nessa cruz, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que olhar para a cruz de Jesus e confiar nas promessas de Deus, de que em e pelo nome de Jesus receberemos o remédio contra esse veneno mortal, para que assim sejamos salvos da morte. Isso porque, meus queridos, como escreve João em seguida, Deus amou o mundo, ou seja, eu e você, todos nós, de tal maneira que Ele não mediu esforços para nos salvar. Na realidade, nós podemos dizer tranquilamente que Ele fez a maior loucura de todas. Pois Deus deu seu Filho, o seu
único Filho, para que todos nós que olhássemos então para Ele na cruz e assim, recebendo o remédio contra o pecado, sejamos salvos. Sim, sejamos salvos por intermédio da morte de Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo afirma que isso é uma completa loucura, o que Deus fez por mim e por você, por todos nós. Essa é a loucura da mensagem da cruz, de que na morte de Deus em Cristo, onde normalmente nós pensaríamos que Ele é fraco porque se deixou morrer. Como assim Deus morrer? Isso é um Deus fraco? Deus, na verdade, se revelou forte e poderoso, destruindo completamente o pecado, a morte e o inferno. Tirou completamente o domínio de Satanás em nós e se fez o nosso Senhor e Salvador. Essa é a missão do Filho. Vir ao mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. E assim Ele o fez na cruz. Salvou a mim e a você, cada um de nós, nos dando perdão divino, que é o único remédio contra o pecado. E a sua vida, que é o único remédio contra a nossa morte. Deus, meus irmãos, não somente na morte de Cristo nos deu perdão, como ainda hoje, sim, ainda hoje Ele continua nos dando o remédio contra o pecado. Remédio esse que encontramos na sua santa palavra quando a ouvimos, meditamos e cremos nela. Nos santos sacramentos, batismo e santa ceia, pois nele somos ligados a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. De tal maneira que agora, por intermédio do Espírito Santo, Ele nos dá forças para combater aquele que quer apenas nos destruir, a velha natureza pecaminosa em nós, nos dando assim uma nova vida, uma nova natureza que quer apenas receber o perdão de Deus e ser salva pelo nome de Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, agradeçamos sempre a Deus por ter agido em nosso favor quando ainda nós estávamos afastados dele, nos dando o remédio contra esse veneno mortal que está em nosso sangue, que é o seu perdão e a sua vida em nosso favor. Também dispondo para nós a sua santa palavra e seus santos sacramentos que querem nos confortar e consolar nos momentos difíceis de nossa vida, nos aproximando cada vez mais dele, de tal forma que tenhamos uma íntima comunhão com Deus e com todos os nossos irmãos em Cristo, tanto os que estão aqui conosco, como aqueles que também já partiram, e com todos os anjos, arcanjos e com toda a companhia celeste. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e seja com cada um de nós, nos dando sempre essa certeza de que Ele agiu em nosso favor para nos salvar da morte, nos dando vida através da maior loucura de todas, através da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria nesse momento de convidar a cantarmos mais um hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és
tu. Chegaram então o momento em que convido a juntar nossas mãos e fazermos uma breve oração ao nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, muito obrigado por sempre estar cuidando de cada um de nós diariamente, por sempre estar enviando Teu Santo Espírito a nós para nos guiar por todos os nossos caminhos e nos proteger de todos os ataques que estão ao nosso redor. Continue nos protegendo, continue nos guiando e continue, principalmente, Senhor, nos confortando. Pois Tu tem visto que o mundo tem sofrido muito por conta desse vírus. Muitas pessoas têm perdido a vida, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão desesperadas. Senhor, nos dê paz, nos dê tranquilidade, acalme o nosso coração nesse momento tão difícil que nós estamos sofrendo. Para aqueles que perderam amigos e parentes queridos, que o Senhor conforte o coração de cada um deles, que o Senhor lhes dê a esperança da ressurreição, a esperança da vida, a esperança de que, novamente, todos nós vamos nos reencontrar na glória eterna. E todos aqueles que adoeceram, Senhor, seja por conta desse vírus ou por qualquer outra doença, que Tu, se for a Tua santa vontade, lhes dê a cura. Que faça a sua saúde ser restabelecida para que eles possam voltar para as suas casas. Também, Senhor, pedimos que guie e oriente todos os profissionais de saúde que estão diariamente combatendo a esse vírus e tantas outras doenças por este mundo. Que o Senhor sempre lhes dê a sabedoria para tomarem sempre as melhores decisões em prol da vida. E, Senhor, de forma muito especial, queremos Te agradecer, Senhor, pois todos nós temos essa doença, ou melhor, esse veneno horroroso do pecado. Esse veneno que tem destruído a humanidade por anos e anos, desde que Adão e Eva caíram em pecado. Senhor, obrigado, Senhor, por nos mostrar aonde podemos encontrar o remédio para esse veneno. Esse remédio que só pode ser encontrado em Teu Filho, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Oriente sempre os nossos corações e os nossos olhos a nos focarmos em Jesus para a nossa vida. E que também sejamos Teus santos instrumentos para mostrar esse Jesus, esse Teu Filho que veio a este mundo para nos salvar e nos entregar o remédio contra o pecado, a tantas pessoas que ainda precisam encontrar e tomar esse remédio, Senhor, o remédio do Teu perdão, o remédio da vida. Pedimos, agradecemos, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também gostaria de te convidar nesse momento a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradeço, meus irmãos e irmãs, por mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento cultico, esse momento de fortalecimento da fé na palavra de nosso Deus maravilhoso. Que Ele continue sempre protegendo a cada um de vocês, e principalmente que Ele continue protegendo a sua vida de tantas doenças e tantos vírus que estão também ao nosso redor, que têm assustado muitas pessoas nesses últimos meses. Tá bem? Gostaria de sempre reiterar que, precisando de mim, pode entrar em contato comigo. Precisando de qualquer coisa, pode vir conversar comigo. Seja por uma conversa, seja por culto, um devocional, um momento de ceia, por favor, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos marcar um dia, uma hora para que você também possa receber em sua residência, então, a Santa Ceia, ou uma devoção, ou um culto. Estou disponível para todos vocês. No mais,
Que Deus continue lhes abençoando, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue sempre te protegendo e te guiando nesta vida. Amém.